quero falar mesmo com você essa noite é o poder do propósito. 2 Coríntios capítulo 5, do verso 9 ao 10, diz assim: por isso temos o propósito de lhe agradar, quer estejamos no corpo, quer o deixemos. Pois todos nós devemos comparecer perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo. Sejam elas boas, quer sejam boas, quer sejam más. Deixa eu dizer algo para você. Na verdade, eu quero fazer uma pergunta para você essa noite, não é? Quem está aqui essa noite, que tem tempo de sobra para perder com futilidades aqui nessa vida? Levanta a mão. Quem tem tempo a perder aí? Pode perder qualquer coisa. Ah, ninguém está com tempo a perder aí? Ninguém está com tempo a perder. Queridos, se tem uma coisa que nos move, se tem uma coisa que nos motiva, se tem uma coisa que nos conduz, sabe qual que é? Qual que deve ser, na verdade? Todo mundo tem que ter um propósito de vida. Sabe por quê? Porque nós não estamos aqui como turistas, né, Marli? Ninguém está aqui de turista. Nós estamos aqui com um propósito. Agora imagina só, você chegar no final da vida e não ter cumprido com aquilo que você, com o teu sonho, com aquilo que você, não é? Determinou com o propósito da tua vida. Sempre há tempo. Mas imagina só, né? Você não viver. Você viver a vida dos outros, você viver o propósito dos outros e nunca se tornar uma pessoa realizada em todas as coisas. Pessoa, que coisa triste não deve ser, não é? Mas às vezes a gente está numa situação dessa sem perceber, sabia disso? Às vezes nós estamos vivendo uma vida sem propósito, só por viver. Não é? E eu vejo assim, tantas pessoas que a gente conhece, vivem por viver, não tem um propósito de vida. Não é? É trabalhar, é chegar em casa, pôr comida na mesa, assistir a sua TV, dormir e começar tudo de novo. Aí chega no domingo, descansa o domingo todo. Mas que diferença que está fazendo? Não é? O que está fazendo? Não é assim, algo que vá influenciar a sua própria vida, influenciar a vida dos outros. Não é? Nós não estamos. Eu acabei de perguntar para vocês se vocês estavam aqui, quem tinha tempo a perder. Ninguém tem tempo a perder. Nós não temos tempo a perder. Embora a eternidade ela é muito grande, não é? Não dá nem para medir, não é verdade? A eternidade, onde nós vamos ver. Mas pensa uma coisa comigo. O tempo que nós vivemos aqui na Terra não é um espaço tão curto, mas tão pequeno, se comparado com a eternidade. Só que uma coisa que eu quero dizer para você. Esse pequeno espaço é o que vai determinar a tua eternidade. Olha só a surpresa aí. Esse pequeno espaço de tempo, né, que é o que nós vivemos aqui, se comparado com a eternidade, mesmo sendo tão pequeno, ele influencia toda a tua eternidade. Não é parte da sua eternidade, mas é toda ela. Quem aqui quer ir para o céu? Levanta a mão aí. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, nós vamos para o céu. Sabe o que você precisa para ir morar no céu, querido? Você precisa receber a Jesus como o Senhor da sua vida. Não é? Para você ter o direito de morar no céu, você precisa de... Não é muitas coisas, não. Você só precisa ter Jesus na tua vida. Receber Jesus na sua vida como o Senhor e o Salvador da sua vida. É isso que você precisa. Eu volto a dizer, você não tem tempo a perder. Não é? Olha, longe de desgraças, mas imagina só se o teu tempo... Imagina só, né, que fosse por senha. E a tua senha, justamente o dia é hoje. O dia que você vai, né, para a tua eternidade. Né? Imagine que fosse hoje. Né, que você fosse morrer hoje. Né? Longe disso, mas imagine que fosse hoje. Você viveu os propósitos para a tua vida? Os propósitos de Deus para a tua vida? Você viveu o melhor na tua vida? Você desfrutou do melhor na tua vida? Isso é algo de se pensar, porque a nossa vida é curta, gente. E quando eu descobri esse sentido há anos atrás, eu sei que eu sou novo, eu sou muito jovem, viu, gente? Minha mãe falou que eu estou com muito cabelo branco, meu pai. Mas eu sou muito jovem. Mas quando eu descobri isso, eu tinha por volta de 18, 19 anos, eu falei, meu Deus, eu vivi alguns anos da minha vida. Mas eu sei que agora são os melhores anos da minha vida, né? O que fazer com os melhores anos da minha vida? Aí eu fiz um trato com Deus. Eu falei, Deus,
eu te entrego os melhores anos da minha vida para o Senhor, né? Que o Senhor me recompense lá na frente, né? E foi assim que eu fiz na minha vida, entreguei os melhores anos meus para Deus, né? Eu decidi viver uma vida com Deus mesmo. Eu fiz essa decisão, mas né, eu fiz há muito tempo atrás, mas você pode fazer essa decisão hoje, você pode decidir, né, entregar o seu melhor para Deus, querido. Pensa comigo, né? Hoje você pode trabalhar, hoje você pode comer o que você quiser, né? Hoje você pode comprar um carro, você pode vender uma casa, você pode fazer o que você quiser. Mas se a sua senha vier hoje, todas as suas decisões estão por encerradas, não é? Aí você vai ter um tete a tete com Deus ali agora, não é? E a coisa muda. Então volto a dizer, nós não temos tempo a perder. E nisso que eu estou falando para vocês, existe uma grande urgência nisso que eu estou dizendo para vocês. É algo que nós temos que parar e pensar o tempo todo. Será que eu estou vivendo uma vida com Deus? Será que eu estou vivendo melhor com Deus? Será que eu estou vivendo aquilo, uma verdade? Quando eu estava com 17 para 18 anos, eu entrei numa crise existencial. Eu falava com Deus, será que eu estou vivendo uma verdade ou uma mentira? Porque eu não tenho tempo para perder na minha vida. Eu sei que eu sou novo, mas eu quero viver o melhor na minha vida. Eu não posso perder o tempo. E eu fui buscando e perguntando para Deus, qual que é a tua verdade para a minha vida? O que o Senhor tem para a minha vida? Eu não quero perder tempo. Faça essa oração, você vai ver que você vai ver o melhor de Deus. Hoje eu posso dizer, eu tenho vivido o melhor de Deus para a minha vida. E eu só estou no começo. Eu só estou no começo do melhor de Deus. Mas eu tenho certeza, talvez você já tenha até vivido isso há mais tempo. Mas sempre pense que a eternidade bate a porta aí para você. E a tua vida aqui na terra determina toda ela. Você está me entendendo? Amém? Volto a dizer, salvação é de graça. Não é? Você morar no céu é de graça. Você só precisa ter fé em Jesus, acreditar que Ele te salvou, que Ele agora é o Senhor e o Salvador da tua vida. É o que a Bíblia ensina. Você só precisa ter Jesus na tua vida. Agora, o teu galardão lá no céu, as tuas recompensas lá no céu, elas são determinadas de acordo com as obras que você praticou aqui. Aqui. O versículo final do versículo 10 fala assim: para que cada um receba de acordo com as obras praticadas por meio do corpo, quer sejam boas, quer sejam más. Né? O nosso galardão no céu, a nossa recompensa no céu, ela é determinada pelas nossas atitudes aqui, por aquilo que nós plantamos aqui na terra. Tudo aquilo que você está fazendo. Né? Agora, nesse exato momento, sabe o que você está fazendo? Você está plantando. Você está ouvindo a palavra de Deus, ela está entrando no teu coração e ela vai produzir uma grande mudança. Você está plantando, você não está só sentado aí parado. Você está plantando na tua vida. E algo bom, produtivo, né, que vai render, algo que vai render. Essa é uma grande verdade. Essa é uma grande verdade. Algo que vai produzir. Agora, independente do céu, independente do galardão, esquece o céu agora, não é? Cada cristão, ele tem que saber de Deus qual que é o propósito específico dele para a sua vida. E assim cumprir com esse propósito de agradar a Deus aqui na terra. Você tem um propósito. Sabe qual que é o teu propósito aqui na terra? Agradar a Deus. Fala assim, o meu propósito é agradar a Deus aqui na terra. Esse é o teu propósito. Você foi criado para isso, para agradar a Deus. Fazer a vontade de Deus aqui. Olha só que este homem diz, Kenneth Hildebrand. Ele diz assim, pessoas nobres, eu acho que vai aparecer ali, pessoas nobres são motivadas por propósitos dinâmicos. As menos nobres são movidas por desejos e inclinações. Os grandes sucessos na vida são o resultado de um fogo interior. Sabe aquilo que queima dentro da gente? Não é? E eu precisei descobrir isso. Por que eu estou falando isso com vocês, querido? Eu me preocupo demais com a tua vida. Não é? Às vezes nós pensamos, poxa, eu estou fazendo isso e é isso que eu fui criado para fazer. De repente, essa mesma pessoa passa 6 meses, ela já vem com outro papo. Fala, não,
não era aquilo, eu me enganei. O que eu tenho para a minha vida é isso daqui. E caminha mais 6 meses. Quando vê, já foi 1 ano. Aí está de joelhos aqui de novo, colocando os alvos de novo, colocando diante de Deus, falando: Deus, olha, esses são os meus alvos do ano todo. Chega no ano que vem, repete os mesmos alvos, porque não conseguiu cumprir nenhum. Nenhum, não está vivendo o melhor de Deus para ela. Não está vendo o melhor de Deus para ela. E nós só vamos viver esse melhor de Deus se eu e você, nós somos movidos por esse tipo de projeto, um projeto que move, queima no nosso coração. Sabe aquela coisa que você faz, você sabe que você nasceu para aquilo, Você está no centro da vontade de Deus, você fala: puxa vida, é isso, eu nasci para fazer isso, eu vou fazer isso a minha vida inteira, não vou me cansar, não vou me estressar, não vou desanimar, porque eu nasci para fazer isso. É isso que move esse tipo de pessoa. Pessoas nobres são motivadas por esse tipo de projeto. Esse tipo de projeto. Eu volto lá atrás. Quando eu estava nessa idade, eu entrei em crise, porque eu queria viver esse projeto de vida. Falei: Deus, eu quero viver algo que queima no meu coração. Sabe? Eu não sei se é trabalhando para o Senhor ou se é lá fora, aonde quer que seja. Eu quero fazer algo que vai queimar meu coração. É porque eu vou fazer bem feito. Eu quero fazer o melhor. Eu vou dar o meu melhor. Vou ser produtivo. Eu vou fazer aquilo que está queimando no meu coração. Mas Deus, para isso eu preciso descobrir, Deus? Falei: Deus, só que eu não sei. O que o Senhor tem para a minha vida? Queridos, eu vou ser bem sério com vocês. Eu andava para as ruas. Às vezes eu estava dentro de uma igreja e eu falava com Deus: Deus, será que o que eu estou vivendo agora, nesse momento aqui, é uma verdade? Será que é uma verdade? Será que não é baboseira? Será que não estão tentando me enrolar? Será que eu estou fazendo? Será que essas pessoas, que a gente está convivendo, será que elas estão vivendo isso? Será que nós estamos envolvidos em algo que não vai produzir nada? É só uma perca de tempo? Será que eu estou perdendo tempo? E eu comecei a buscar de Deus: Deus, eu quero saber, eu quero viver o melhor do Senhor para a minha vida, eu não quero perder tempo. Para mim eu quero viver os melhores anos da minha vida aqui na terra, vivendo na vontade de Deus. Então eu quero viver todos esses anos na maior alegria, vivendo a plenitude de Deus. Porque o que Deus tem para você não é partes, momentos de alegria, momentos de satisfação, momentos de certeza, não. Deus quer que você viva essa plenitude. Essa palavra plenitude significa o todo, o completo, o melhor. Você tem que desejar viver isso na tua vida. Viver o melhor na tua família. Viver o melhor no teu trabalho. Viver o melhor no teu ministério. Sabe aquilo que você fala: poxa, é isso que eu nasci para fazer. É isso que eu nasci para fazer. Não é ficar perdendo tempo. Mas como ter esse fogo interior, então? Como ter certeza que nós estamos tendo esse fogo interior? Isso que nos motiva, Olha, para viver com esse fogo interior, você tem que ser uma pessoa com propósito. Você tem que ter um propósito na tua vida. E nesse propósito, o tema nosso hoje da mensagem é o poder do propósito. Quando você vive esse propósito, você queima. O teu coração queima, vibra. Eu me lembro, queridos, há muitos anos atrás, algumas pessoas vão recordar de uma senhora aqui. Ela chamava Silvia. Ela era mãe da pastora Silvia também. Ela chamava Silvia também, Paula? Silvia também. A mãe e a filha chamava Silvia. E eu lembro que essa senhora, ela tinha 90 e poucos anos. Mas como eu gostava de sentar do lado daquela senhora, gente, para conversar. Ela tinha 94 anos, se eu não me engano. E ela sonhava. Falava: eu quero fazer isso. Eu quero fazer tal coisa. Ano que vem eu vou projetar isso. Eu vou viajar para tal lugar. Uma senhora de 90 e poucos anos, querido. Vivendo o melhor de Deus para a vida dela. Ela ia para a igreja, ela servia com alegria. O que ela tinha que fazer, ela fazia com alegria. Ela era uma pessoa motivada até o final da vida dela. Ela foi motivada, vivendo sonhos, sonhando.
né? E hoje a gente vê molecada aí que não sabe o que vai fazer da vida. Está desiludida porque o namorado deixou. Está desiludida porque o namorado deixou. Ah, eu vou me matar, minha vida acabou. Né? Precisa apanhar, não precisa não, gente? Né? Você pega uma senhora, 94 anos, não é, sonhando, né? E criançada aí querendo se matar, morrer, porque a vida acabou. Querido, deixa eu falar uma coisa para você. A sua vida só acaba quando termina, tá bom? É? Só acaba quando termina. Só acaba quando Jesus vier buscar a igreja, né? Quando você subir ao céu. Até lá, viva o melhor de Deus para a tua vida. Encontre o teu propósito de vida, para aquilo que você foi criado. Você não é um turista aqui não, tá bom? Você não é um turista aqui na terra, você não caiu de paraquedas aqui. Você foi criado com um propósito, e o propósito de agradar a Deus e conhecendo esse propósito para a tua própria vida. A maior tragédia na vida de uma pessoa, de alguém, não é de uma pessoa que viveu uma vida curta e morreu. Acho que vai aparecer ali. Olha lá. A maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. Essa não é a maior tragédia. A maior tragédia é daquele que viveu a vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. Existe uma tragédia na vida de uma pessoa, mas não é quando ela morreu antes da hora. É quando ela chegou no final da vida e ainda assim ela não descobriu qual que foi o propósito de vida dela. É? Sempre há tempo, viu, querido? Tá? Não fique desanimado, triste. Esse é o momento de Deus para a tua vida, para você encontrar o teu propósito. Tá? Eu quero declarar sobre a tua vida que daqui em diante, né, você vai viver o melhor de Deus sobre a tua vida, conhecendo os propósitos dele sobre a tua vida, em nome de Jesus Cristo. Eu creio nisso sobre a tua vida. Myles Monroe, um pastor americano, ele disse o seguinte: a única coisa pior do que a morte é uma vida sem propósito. A única coisa pior do que a morte é uma vida sem propósito. Mas nós estamos falando tanto de propósito, né? Mas qual que é a importância do propósito? Por que nós temos que ter um propósito de vida? Por que nós temos que ser dirigidos por esse propósito? Primeiro, você nasceu para cumprir o propósito específico de Deus para a sua vida. Para a sua vida. Hoje, eu estava conversando com o irmão no carro e eu estava falando para ele o seguinte, falei, querido, quando nós começamos a igreja aqui, éramos só eu, minha esposa e meu filho, não é? Nós começamos a igreja em casa, aí depois foi chegando minha família, chegaram algumas outras pessoas, mas eu me recordo que no começo, você não via a igreja crescendo, você não via a igreja caminhando, né? E aquilo doía no meu coração, eu falava, Deus, não é? E muitas vezes eu chorava na presença de Deus, eu falava, Deus, eu sei que o Senhor me chamou para isso, mas Deus, eu não estou vendo acontecer. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Eu nunca desanimei, eu nunca perdi a fé, sabe por quê? Porque eu tinha uma palavra de Deus. E eu não desanimei. Não é? Porque eu sabia o que Deus ia fazer aqui. Só que isso aqui, o que você está vendo hoje, não é nada ainda do que Deus falou que vai fazer. Quando eu e você, nós somos motivados por uma palavra de Deus, por algo que Deus fala no nosso coração, não importa a situação que você está passando, não importa. Você sabe que é só passageiro, você só vai passar por ela. Aquilo só faz parte de um processo de aprendizado, né? E como eu aprendi, queridos, mas o meu coração é o mesmo. No primeiro dia, quando nós fizemos o primeiro culto, né? Quando nós reunimos na primeira célula lá na minha casa, lá. Foi na minha casa ainda a primeira célula, depois nós fomos para a casa de outro irmão. Mas no primeiro dia, o meu coração, ele ardia. Hoje, o meu coração não mudou, ele continua ardendo. A palavra de Deus diz para nós como igreja, queridos, é que um dia nós vamos ser uma grande igreja nessa cidade. E nós vamos levar transformação de vida para muitas e muitas, milhares de famílias nessa cidade aqui. Deus vai usar essa igreja para transformar a fibra moral dessa cidade. E eu creio nisso, desde o primeiro dia eu creio nisso. Isso tem acontecido, eu vejo famílias sendo transformadas, na pequena proporção,
Isso já tem acontecido. Famílias estão sendo restauradas, famílias inteiras sendo transformadas, sendo restauradas, sendo resgatadas. Essa é a palavra de Deus. Isso tem queimado no seu coração. Isso queima no meu coração, não mudou. Mas quando você encontra o propósito de Deus para a tua vida, nada faz você parar. Talvez você não foi chamado para ser um pastor, não é? Talvez você foi chamado para ser um empresário, talvez você foi chamado para ser um bom funcionário. Talvez é isso que queima no teu coração. Mas seja o melhor. Seja o melhor, faça o melhor, influencia onde você está, faça a diferença, sabe? Quando você encontra o sonho de Deus, você vive com intensidade. Eu sei que eu preciso melhorar muito, viu, queridos? Muito, mas muito mesmo. Quando eu me olho na presença de Deus, eu falo, Deus, que vergonha, eu me sinto envergonhado. Eu falo, Deus, eu preciso crescer tanto, melhorar tanto. Mas quando você tem um fogo dentro de você, você sabe que nada vai te impedir, nada vai te parar, viu? Eu quero dizer para você, nessa noite, o que Deus começou na tua vida é só o começo, Ele vai cumprir, viu? Esse fogo vai arder dentro do teu coração, sabe? O fogo, né, dentro da tua casa, com a tua família, com os teus filhos, sabe aquela satisfação? Esse fogo vai queimar, você vai viver o melhor de Deus em todas as áreas da tua vida. Você recebe isso em nome de Jesus? Mas para isso você tem que encontrar esse propósito. Nesse propósito você vai encontrar satisfação completa, não é partes. Sabe aquilo que eu falei para você? Uma hora eu quero fazer tal coisa, outra hora já não é mais. Outra hora, agora eu quero, uma hora eu vou fazer faculdade de pedagogia, só um exemplo, tá, gente? Ah não, agora eu vou fazer de oceanografia. Nada a ver, né? Uma hora quer dar aula para criança, outra hora quer dar aula para golfinho. Mas por quê? Porque não descobriu o propósito de vida. Quando você descobre, você não vai ficar, sabe, pulando. Ah, uma hora eu estou fazendo isso, outra hora isso. Agora eu vou fazer inglês, agora eu vou estudar, vou fazer faculdade. Agora é pós-graduação, agora é pós da pós, agora é a segunda, terceira, quarta, quinta faculdade. A pessoa já fez, eu conheço gente que já fez 2, 3, 4 faculdades. E não trabalha em nenhuma das áreas que fez faculdade aí. Mas quando nós encontramos o propósito, quando você faz aquilo que, não é, que arde, queima o teu coração, quando você sabe, você nasceu para aquilo, sabe aquele sentimento? Eu nasci para fazer isso. Não é? Eu nasci para fazer isso. E eu faço melhor com alegria, trabalho no setor público, no privado, mas o que eu faço é o que eu queria fazer. Eu queria mesmo ser um líder de célula abençoada. Eu estou no centro da vontade de Deus. Ah não, eu queria ser um grande pastor. No centro da vontade de Deus. É isso que Deus tem para a tua vida. Que você viva no centro da vontade dEle. No centro da vontade dEle. Eu me recordo, queridos, que há anos atrás eu comprei um saxofone, não é? E eu comecei a ensaiar, mas aquilo ali eu achava bonito, porque eu via os outros tocando, né? E eu acho até hoje o instrumento mais bonito assim, aquilo, sabe, eu amo saxofone. Aí eu comprei, comecei a ensaiar, mas só quando o sujeito não leva jeito para a coisa, queridos, esse sou eu. Né? Não levo jeito para a música. Não é? Coitado do pessoal quando está aqui, às vezes eu vou ministrar aqui, eu erro a letra aqui, entorta toda a coisa aqui. O pessoal é fera aqui, o pessoal, os músicos aqui, viu? São muito bons aqui. Mas quando eu pego para fazer, é péssimo, porque eu não nasci para fazer isso. Não é? E eu entendo isso. Não é? Quando tem muita gente não, que quer estar aqui e quer cantar e faz muito bem, eu tenho que fugir, porque não é o meu lugar aqui. Né? Eu não sou afinado e tudo mais. Eu não sei, não tenho ritmo. Né? Minha esposa que fala, Rô, esquece, você não tem ritmo. Né? Eu sei que eu não tenho, não é o meu lugar, não é minha praia. Né? Então eu sei que eu nunca ia chegar na nota 10 ensaiando um saxofone. O máximo que eu ia chegar na nota 4, 3. Né? Estourando 6. Porque eu sei que não é o meu lugar. Não é? Não adiantava, o pessoal falava, vamos lá, vamos participar do grupo de louvor. Eu até queria estar junto com eles,
Mas, gente, não é minha praia. Não é. E nós temos que entender isso da parte de Deus. Se você não nasceu para fazer aquilo, não faça. Você vai perder tempo. E sabe o que eu fiz? Eu perdi, eu acho que 1 ano e meio da minha vida tentando. Eu acho que saiu 4 notas no saxofone em 1 ano e meio, querido. O máximo que saiu daquilo ali. Porque eu não sabia, não saiu nenhuma canção, não saiu. Eu falei, quer saber, eu vou vender. Troquei por um computador. Foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Troquei o saxofone num computador. Agora, quando eu estou aqui, quando eu estou dirigindo célula, supervisionando célula, fundando igrejas, Piracicaba, Rio Claro, pastoreando, pregando, isso queima no meu coração. E eu sei que eu dou o meu melhor. Eu sei que aí eu posso fazer até além daquilo que eu sou capaz. Eu posso chegar até no 8, 9, quem sabe. Mas no saxofone não dá, queridos. Então você tem que entender esse propósito de Deus para a tua vida. Sabe o que eu fui fazer? Deus, eu sei que eu não nasci para isso, deixa eu estudar. Aí fui estudar, fui fazer faculdade em Piracicaba, estudei teologia, fiz 4 anos lá, e eu amo estudar a Bíblia, e eu faço o que eu amo. Estudei, eu amo estudar a Bíblia, e é isso que eu gosto de fazer, isso queima no meu coração. Descubra o que queima no teu coração. Você vai chegar a tirar um 10. Naquilo que você faz. Porque não adianta você até acha que gosta de fazer algo, você está num serviço, mas aquilo sabe, é uma tormenta você acordar cedo e trabalhar. Quando isso é uma tormenta, querido, para você, acordar cedo e trabalhar, porque não é para você fazer aquilo, você tem que fazer outra coisa. Só quando você acorda, você fala, puxa, olha, eu gosto de fazer disso. Se fosse varar a noite trabalhando, fazendo isso, eu ia fazer, porque eu gosto de fazer isso. E além de trabalhar aqui na igreja, eu trabalho secularmente. Eu faço o que eu gosto. Eu trabalho com parte comercial, lido com pessoas, mexo com esses negócios de artes e vídeo e tal. Eu gosto de mexer com isso. Eu gosto de fazer isso. Então, não é um peso para mim, não é uma tortura ir trabalhar para mim toda manhã. Você está entendendo o que eu quero falar com você? Tem que queimar no teu coração. O propósito de Deus na tua vida tem que queimar no teu coração. Você tem que fazer aquilo que queima no teu coração. No propósito, sabe o que você vai encontrar? Empolgação. Não é? E eu sou muito empolgado fazendo isso que eu faço. Não é? Eu amo fazer isso e tem muita empolgação. Eu sou muito alegre no que eu estou fazendo. Eu amo fazer isso. Para mim, não é uma tristeza pegar de domingo e vir trazer uma palavra para você. É um motivo de alegria. Mas eu conheço pastores, gente, que está indo para um funeral quando está indo. Não é? O cara, ele não vê a hora de acabar ali. Ele só chega na hora da palavra, ministra, entrega o microfone e vai embora. Não fala com ninguém da igreja. Eu estou aqui na hora do louvor, eu não quero nem saber. Eu estou ali com as minhas mãos levantadas, adorando a Deus. Às vezes até acaba e eu estou ali ainda com Deus ali. Porque eu amo fazer isso, eu sou empolgado fazendo isso. Eu me sinto alegre fazendo isso. Quando eu estou na célula com os irmãos, na comunhão com os irmãos, eu estou muito alegre fazendo isso. Quando você está no centro da vontade de Deus, vivendo o teu propósito, você faz com empolgação, alegria, você faz e você se sente realizado. Você se sente totalmente realizado. Sabe o que vai acontecer também? No propósito de Deus, você vai encontrar o sobrenatural na tua vida. Viu? Você vai ter a unção de Deus na tua vida. Unção de Deus. Deus não tem compromisso, sabe com o quê? Sabe aquelas pessoas que buscam a Deus, vai atrás das profetadas, gente. Gente que só vai para buscar a palavra, mas nunca se envolve com Deus de maneira profunda. Só vai para buscar, não tem um relacionamento profundo com Deus. Deus não tem. Aí o que acontece? A vida da pessoa não vai para frente porque ela só fica atrás dessas coisas, buscando profecia dos outros. Gente, Deus fala é com você, você não precisa ir atrás de profecia. Deus quer falar é contigo. Você está entendendo? Você não precisa de boca de terceiro, Deus quer falar é com você. Não fica aceitando o pouquinho de Deus para a tua vida, não. Deus tem o melhor. Relacionamento profundo. Quando você vive o propósito de Deus,
né? Você não fica atrás de profecias, profetadas, anjos, né? Tem gente que fica atrás de anjo, né? Anjo tem que aparecer, né? Se o anjo aparecer, aí eu vou voar. Olha, deixa eu falar uma coisa com você. Deus não tem compromisso nenhum com pessoas que não têm compromisso com Ele. Deus só vai ter compromisso comigo e com você se nós tivermos compromisso com Ele. Com Ele. Não estou falando que não é bom você ouvir uma palavra de Deus, isso é bom, queridos. Mas isso é bom quando nós somos bebezinho na fé. Deus quer que a gente cresça. Né? Aí sabe o que é engraçado? A gente começa a ir atrás de muita profecia. Eu já fui, estou falando que eu já fui. Né? Aí você ouve aquela palavra, aquilo é tão bom para o teu coração, só que você não cresce, passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, é a mesma coisa, né? Daqui a pouco você vai atrás de profecia e você toma cacetada, não é mais profecia, né? É porque Deus já entrega a palavra, ó, filho, né? Vai buscar, vai fazer a tua parte, né? Vai se mexer, vai tomar posição. É assim, né? Aí quando a gente ouve isso, a gente fala, opa, está na hora de eu crescer, o leitinho acabou. O leitinho acabou. Quando nós somos novinhos na fé, quando a gente converte, isso é precioso demais, tá? Mas quando isso se torna uma dependência mórbida, né? Nós estamos errados, porque nós não estamos buscando Deus na nossa intimidade, no nosso quarto, porque Deus fala, o véu rasgou, é o que diz a palavra de Deus, de cima para baixo, e agora você pode entrar no Santo dos Santos, querido. Você também pode agora. Amém? Eu declaro sobre a tua vida que você vai ter profunda intimidade com Deus. Você vai ser uma pessoa de revelação, em nome de Jesus. Tá bom? Você, homem de Deus, mulher de Deus, você é que vai ter a palavra de Deus na tua boca e no seu ouvido. Porque Deus, Ele não quer entregar por mensageiros, Ele quer falar com você face a face. Amém? Agora, como discernir o propósito para a nossa vida? Como que nós vamos discernir, saber que nós estamos vivendo esse propósito? Primeiro, a palavra de Deus. Deus nunca vai trazer algo para a nossa vida, um propósito para a nossa vida que saia fora da palavra dele, tá? Então, você quer saber se você está vivendo o melhor, o propósito de Deus para a tua vida? Você quer saber? Ele não vai sair da palavra dele, tá? Vai estar sempre dentro da palavra, tá bom? Segunda coisa, dentro da palavra, esse propósito ele nunca vai passar por cima dos pais e dos líderes, tá? Olha lá, pais e líderes. Nunca vai passar em cima da tua liderança, né? Às vezes alguém vem, às vezes o teu líder, o teu pai te fala algo assim para você, olha, faça isso. Aí você, cheio da revelação, você fala, não, mas Deus me falou. E eu vou desobedecer meus pais, eu vou desobedecer a minha liderança, né? Porque Deus me falou. Como que Deus vai falar algo se Ele já falou dentro da palavra dele, que é para honrar pai e mãe, que é para se submeter à liderança? Como que Ele vai desonrar a própria palavra dele? Então, você quer saber o propósito de Deus para a tua vida? Tem que estar dentro da palavra. E nunca vai sair fora dos princípios da palavra de Deus. Deixa eu contar um exemplo para vocês. E essa história é uma história verdadeira. Existia um jovem, e esse jovem, ele ia entrar na faculdade, né? Só que ele tinha um chamado muito forte de Deus na vida dele. Ele sentia que ele ia ser um pastor, ele tinha certeza que ele ia ser um pastor. Só que o pai dele queria muito que ele fosse um oficial da Marinha nos Estados Unidos. Esse era o sonho de Deus para a vida dele. Então, tudo na vida dele foi planejado para isso, para que ele pudesse se tornar um oficial da Marinha, e tudo na casa já era preparado, os pais falavam. E o pai, e o jovem foi falar com o pai, né? Falou, pai, olha, eu tenho um sonho muito grande, o meu sonho é de fazer teologia e me tornar um pastor, né? Aí ele, chateado, ele falou, tudo bem, meu filho, eu queria que você fosse oficial da Marinha, mas tudo bem. Só que o pai dele e a mãe dele não eram cristãos, mas olha só o que aconteceu. E o pai e a mãe estavam discutindo no quarto com a porta aberta, e ele ouviu, esse jovem ouviu. Os dois discutindo, isso é uma história verdadeira. Aí o pai falando para a mãe, tá vendo por que eu não vou para a igreja? Por que eu não sou cristão? Né?
Porque fica desonrando os pais aí, não faz o que a gente quer, pensa no melhor para eles. Por isso que eu não vou na igreja mesmo, né? Não vou na igreja de crente. E aquilo, sabe, doeu no coração dele. Ele foi falar com o pastor dele. Falou: pastor, eu tenho certeza, convicção de que eu fui chamado para ser um pastor. Mas meu pai quer que eu seja um oficial da Marinha. Como é que eu faço? Eu já tenho idade, eu já sou grande, tudo. Como é que eu faço? Aí ele falou: olha, eu não vou falar o que você tem que fazer. Eu vou ler a palavra de Deus para você. E pegou vários versículos, né? Efésios, Coríntios, sabe, que fala: olha, honra teu pai e tua mãe para que os teus dias se prolonguem e tudo, né? Se submeta ao seu pai e sua mãe. E mostrou os versículos para ele. Ele foi buscar Deus e ele chegou numa conclusão e foi falar com o pai dele: tá bom, pai, eu vou fazer o que o senhor quer, eu vou ser um oficial. E entrou na faculdade lá, né, na academia, e se tornou um oficial mesmo da Marinha, né? No dia da formatura, gente, né, quando o cap voou, é cap que fala? É isso? Não é? Cap voou, o pai dele com toda alegria chegou para o filho: filho, olha, hoje você realizou o meu sonho, filho. Olha, agora você pode fazer o que você quiser. Se você quiser ser pastor, você pode ser, fica à vontade. Aí ele foi, aí estudou teologia e se tornou um pastor, né? No primeiro culto dele, foi um culto de Páscoa ainda, isso é verdade. Ele fez o apelo, sabe quais foram as primeiras pessoas que foram para frente na hora do apelo? O pai e a mãe dele. Ele ganhou o pai e a mãe para Jesus, né? E ele se tornou um pastor de uma das maiores igrejas dos Estados Unidos, né? Por quê? Porque ele seguiu os princípios da palavra de Deus, ele viveu o propósito de Deus para a vida dele. Outro princípio é do Espírito Santo, é relacionamento. Volto a dizer, é isso aqui que Deus tem para a tua vida, é relacionamento com o Espírito Santo, é muita oração, busca. Sabe, aquele momento do tempo a sós com Deus no teu quarto, é ali que você vai encontrar o propósito de Deus para a tua vida. Querido, eu estou falando isso para você essa noite, porque eu realmente me preocupo com a tua vida, não é? Eu sei que você não tem tempo para perder, eu sei que às vezes você mesmo, assim como eu, às vezes nós vivemos momentos da nossa vida que foi uma perca de tempo. A gente podia ter feito muita coisa diferente, né? Eu sei que a nossa vida é curta também, nós não podemos mais perder tempo. Mas para que você não perca tempo e não erre mais na tua vida, você tem que conhecer os propósitos de Deus, né? Viver uma vida de propósito, existe poder nisso. Existe um grande poder quando você vive o propósito na tua vida. Eu quero nessa hora, tem um vídeo ali do pastor Eibe, vai falar uma ministração muito legal, né, sobre propósito. Solta aí pra gente, Essa. Eu queria pedir para alguém apagar a luz lá, por favor. Marcílio, joia, podem vir aqui. Então, vamos pegar aqui o pastor. Vou começar com Moraes. Vem aqui, Moraes, tá? Porque eu não tem nada a ver com a vida deles. Eu só estou, por isso que eu, em vez de pegar o pastor Anildo, peguei o Moraes. Vocês vão entender, porque é só uma ilustração, tá? Então, Moraes, vem para cá, por favor. O Moraes, vamos supor que é um cristão que congrega nessa igreja, mas ele sente o chamado lá na frente um dia. Eu não sei, eu nem sei qual é o chamado do Moraes. Ele que tem que saber isso diante de Deus. Mas eu só estou ilustrando, só uma ilustração, tá? Ele sente um dia que ele vai ser um pastor tempo integral, tá? Então escuta bem. Moraes, ao orar e buscar Deus, Deus colocou esse propósito no seu coração. Talvez para ser um grande missionário, um grande pastor. Amém, glória a Deus. O Anildo, também, ele já é pastor e tudo, mas a ilustração, nessa ilustração ele não é pastor, tá? Só um membro da igreja. E na medida que ele foi orando e buscando a Deus, Deus disse para ele: eu não quero que você seja pastor. Se você for pastor, missionário, tempo integral, você vai estar saindo fora do meu melhor para você. Eu quero que você seja um grande ministro do mercado. Você vai usar o seu trabalho
como um trampolim para ganhar muitos outros lá para Jesus, e você, enfim, vai usar seu trabalho. Vamos só supor aqui que ele ele formou em jornalismo, e Deus falou para ele e o que queima no coração, o que ele sente bem, é fazendo redação de jornal. E Deus falou assim: você vai ser um dia um redator de um grande jornal, talvez como da Globo, do SBT, e você vai influenciar multidões, porque você vai ser um ministro do mercado lá, ganhando muitos outros jornalistas e âncoras para Jesus, e também colocando as coisas de Deus lá, e influenciando a sociedade naquela área. Muito bem. E vamos supor que o Marcílio, ele também buscou muito a Deus, e Deus falou: olha, o meu propósito para você é que você seja o ministro do mercado na área de empresas. Eu quero que você prospere muito, seja um mega empresário, porque você vai ajudar a financiar a minha obra ao redor do mundo. Milhões e milhões você vai canalizar para a minha obra, tá certo? Agora, mostra o lema de novo, por favor. Todo o mundo discipulado. Muito bem, então o Moraes tem um discipulador dele, discipulando ele. O Anildo tem um discipulador dele, discipulando ele. E o Marcílio também tem um discipulador dele, discipulando ele. Então, estão cumprindo com isso. Agora, o que quer dizer isso? Todo discípulo, um líder compromissado. O que quer dizer isso? Tá bem? Escuta bem. Eles são discípulos. Mas agora, o lema é não só eles serem discípulos, não só eles receberem, mas agora eles começam a dar. Eles vão ser um líder. O que a gente quer dizer por líder? São duas coisas, vou explicar. Primeiro, como líder, ele vai, eventualmente, uma vez que tiver maturidade espiritual, ele vai começar a discipular outras pessoas. Porque se ele é o discipulador aqui do João, quem é o líder do João? É o Moraes. Então, líder em primeiro lugar aí quer dizer ser um discipulador. Ser um discipulador, tá certo? A mesma coisa o Anildo vai discipular outros, e a mesma coisa o Marcílio vai discipular outros. Muito bem. Mas líder não quer dizer só isso. Líder quer dizer líder na área que está queimando no seu coração, na área que Deus te chamou. Então escuta bem, o Moraes foi chamado para quê? Para um dia ser pastor missionário. Então, qual é a área que ele tem que crescer? É nas células. Ele vai querer se tornar um líder de célula, depois um supervisor, depois um pastor, porque esse é o chamado dele. Tá certo? Então ele vai estar liderando pessoas na área de igreja, porque Deus está queimando isso no coração dele para ele crescer nesta área espiritual de cuidar de vidas dentro da estrutura de igreja, de crescer, se tornar um obreiro tempo integral. Então, para quem tem chamado, escuta bem, para quem tem um chamado, um propósito na área ministerial de se tornar um pastor tempo integral, ele devia ser líder de célula, depois supervisor, ficar crescendo aqui. Agora, esses dois aqui não necessariamente. Olha o erro que muitos até da Igreja da Paz pensaram: todo mundo tem que ser líder de célula. Não. Mostra o lema de novo. Quando fala todo discípulo, um líder compromissado, não está escrito lá todo discípulo, um líder de célula compromissado. Não. Não é isso que nós estamos falando, tá? Preste atenção. A primeira coisa que isso quer dizer é que eles vão, o quê? Liderar pessoas por discipular, investir em vidas. Todo cristão deve discipular outros cristãos, mais cedo ou mais tarde, tá certo? Porém, o chamado dele não é de ser um pastor. Então ele não tem que ficar crescendo nas células, tá? Ele pode, se ele quiser. Vou explicar mais sobre isso daqui um pouco. Mas ele não precisa, tá?
A mesma coisa ele aqui. Ele pode se ele quiser, mas não precisa. Porque esses dois aqui são ministros do mercado. Aquele lá é ministro do púlpito. Tá certo? Muito bem. Agora presta atenção. O caso do Anildo, ele começa a enxergar que esse monte de jornalistas que ele está começando a ganhar para Jesus e discipular, por causa da programação dele, por causa dos afazeres e as responsabilidades, ele chega à conclusão que ele vai poder melhor se tornar um líder nesta área jornalística para influenciar pessoas no reino de Deus, se ele não for líder de célula. Ele vai ser um auxiliar, ele vai ajudar na comunhão, ele vai discipular muitos jornalistas aqui, e ele vai trazer esses jornalistas para a célula, e essa célula é liderada por outra pessoa, talvez até liderada pelo próprio Moraes. E ele não é, escuta bem o que eu vou dizer, ele não é inferior ao Moraes. Ele não é inferior ao Moraes. Por quê? Porque o chamado no coração dele não é para ser um pastor de púlpito, mas um pastor de mercado, para ganhar muitos jornalistas para Jesus. E ele não está ganhando? Está ganhando. Ele não está discipulando? Está discipulando. Ele não está apoiando a célula? Ele é super fiel na célula. E a célula onde ele congrega sempre cresce e multiplica, porque ele é um braço direito de todo líder de célula onde ele está, e a coisa explode. Então ele está 100% na vontade de Deus, porque foi isso que Deus colocou no coração dele, e ele não é inferior, muito pelo contrário. Se ele desobedecer a Deus, falar não quero ficar crescendo nas células, ele vai estar fora da vontade de Deus, e ele não vai receber o melhor de Deus, e nem ele vai estar tão feliz e realizado, tá certo? Agora, o Marcílio já é um caso diferente, porque também é um ministro do mercado, também tem chamado para não ser ministro do púlpito. Só que ele, em oração, chegou à conclusão que a melhor forma que ele vai poder discipular outros empresários é se ele tiver organizando células. Então, ele se torna um líder de célula, treina esses empresários para ficar cuidando de outros empresários, e logo é supervisor de setor, e até chega supervisor de área. Não deve ir mais do que supervisor de área, porque pastor de distrito em diante é só para quem tem chamado para o ministério do púlpito. Está entendendo? Mas até supervisor de área, que na nossa igreja é considerado um presbítero, um pastor leigo, ele começa a ter dentro da área dele tantos empresários que estão discipulando outros. Então para ele sentiu de Deus, o chamado de Deus, para ser para sempre um mega empresário que vai financiar muito a obra de Deus. Mas ele também sentiu o chamado que ele devia usar a área das células dele para poder ele supervisionar melhor todo esse processo de discipulado que está acontecendo com esses grandes empresários. Vocês estão entendendo? Agora, quem é superior? Nenhum dos três. Todos os três são tão importantes, porque todos os três estão seguindo a mais perfeita vontade de Deus. Ele tem um chamado, não tempo integral, cresceu nas células, até supervisor de área. Ele tem um chamado, não tempo integral, mas é um auxiliar que arrebenta e ajuda a célula a crescer, é um sucesso. E ele tem um chamado para a obra, então ele vai ficar crescendo nas células para poder se tornar esse pastor. Vocês estão entendendo como funciona? Então, isso é muito precioso. Antes de vocês sentarem, deixa eu só mostrar uma coisa aqui para vocês. Eu estive agora lá em Portugal, e foi uma coisa tão fabulosa, gente, porque nós reunimos lá em Portugal, no Global Kingdom, que era o seguinte: muitos dos pastores das maiores igrejas do mundo e muitos dos grandes empresários evangélicos do mundo também, reunidos juntos para orar um com o outro
e buscar a Deus. Então tinha sessões onde era só os pastores, num salão, e no outro salão do hotel eram os empresários. Mas tinha outras sessões onde nós estávamos todos juntos. Desses empresários, um que estava lá é bem conhecido aqui em Fortaleza, que é o dono dos colégios 7 de setembro, o Ednilton, que é um grande homem de Deus. Ele também é um dos donos do Beach Park, né? E ele é um presbítero na igreja presbiteriana Nova Jerusalém. E ele é um caso igual esse aqui, porque ele cresceu dentro da estrutura da igreja dele até se tornar um presbítero, tá? Que na nossa igreja é supervisor de área. Mas ao mesmo tempo ele é dono dos colégios 7 de setembro. Ele também é um dos donos do Beach Park. E ele está usando a influência dele, né? Nós estávamos orando lá juntos, eu e ele lá com outros irmãos. Ele está usando a influência dele para realmente influenciar o Brasil todo. Ele é um grande ministro do mercado. Agora dizer que ele é inferior àquele lá, porque ele não é pastor. Não, muito pelo contrário. Ele é tão importante quanto um pastor, entendeu? E é isso que eu estou querendo que todo mundo entenda. Não é que se o chamado não é de ser pastor, seu chamado é inferior. Não, não e não. Muito pelo contrário, se seu chamado é para ser um Ednilton da vida, ou para ser um Anildo aqui, e você insiste e desobedece a Deus e se torna pastor, você vai estar fora da vontade de Deus. Vai ser como tomar banho de meia. Nada vai ser ungido como deve ser. Nada vai fluir como deve ser. Então por isso que você tem que saber qual é o propósito de Deus para a sua vida. Então volta e mostra o lema de novo. Olha só, todo mundo está sendo discipulado. Todos são líderes. Como? Discipulando outros, mas também líderes dentro do seu chamado, do seu propósito. Então, Marcílio aqui é um líder nessa ilustração, como discipulando outros empresários, mas também liderando grandes empreendimentos. Ele é um pastor na empresa dele. Ele é um líder compromissado. Irmãos, os cristãos têm que envolver em todas as áreas. Os cristãos têm que se envolver na mídia, nas artes, na educação, sabe? O ministro de educação era para ser um cristão cheio do Espírito Santo. Aí não estaria querendo distribuir livros infantis de educação, querendo erotizar as crianças, não é verdade? Então os cristãos tinham que estar influenciando todas as áreas da sociedade. Deus vai chamar alguns aqui para ser políticos íntegros, santos. Quem sabe que o futuro presidente do Brasil está aqui, talvez é um adolescente que está aqui, que vai ficar cheio do Espírito Santo e um dia ser. Aqui tem futuros grandes milionários que vão ajudar a financiar o ministério. Aqui tem futuros grandes médicos e alguns que já são grandes médicos, como um que está bem aqui na minha frente, outro odontólogo bem aqui também na minha frente. Grandes homens de Deus que estão usando o chamado deles, o propósito deles para influenciar multidões. Eles são líderes dentro dos seus ramos respectivos, entendeu? Então quando a gente fala um líder compromissado, nós não estamos falando de um líder de célula compromissado. Pode até ser que seja um grande líder de célula também, amém, glória a Deus, como foi o caso desse empresário. Ele também sentiu de Deus se tornar um líder de célula, como foi o caso daquele que está crescendo. É claro, para crescer no ministério tem que ser líder de célula, mas nós estamos falando algo muito mais profundo, algo de realmente você liderar na sua esfera de atuação, de você ser um líder dentro do seu propósito, você ser um líder naquela área que Deus te chamou. A irmã Denise, por exemplo, ela falou para mim, eu tenho um chamado, queima dentro de mim nessa área de libertação. Então o que Deus quer que ela seja? Um 10 na área de libertação, uma líder nessa área de libertação, poderosa, uma líder compromissada. Então todo mundo discipulado, todo discípulo o quê? Um líder compromissado. Dê para Jesus uma forte salva de palmas. Obrigado, queridos. Amém, aleluia. Pode acender. Obrigado, Larissa. Querido, Deus tem um sonho grande para a sua vida. Qual é o seu sonho? O que você tem sonhado de Deus?
O que tem queimado dentro do teu coração? O que queima em você? Sabe, quem aqui conhece o Popeye? Quem aqui já viu aquele desenho do Popeye? Levanta a mão aí, só para mim saber. Não é? Popeye, quem que era a namorada do Popeye ali? Como que era o nome dela? E o grande inimigo dele ali, quem que era? O Brutus, né? E o Brutus no desenho, ele ficava o tempo todo, né, roubando ali a noiva dele, a namorada dele ali, e ele tinha que correr atrás, né? Chegava um momento e ele tinha muita paciência, às vezes no desenho, mas chegava uma hora que extrapolava, não tinha esse momento? Chegava um momento que ele falava assim, né, em inglês aqui, mas eu vou ler em português aqui. Ele falava assim: isso é tudo que eu posso aguentar, eu não aguento mais. Daí o que ele fazia? Ele pegava o espinafre ali, né, e ele se tornava, né, o grande Popeye ali, né, os músculos apareciam e ele dava um fim naquilo ali, né. Ele perseverava, ele ia atrás, né, e resgatava, ele se tornava um grande herói, né? De um banana, ele se tornava um grande herói, né? Não era assim no desenho, né? Mas filho, eu quero falar algo com você essa noite. Persevere no propósito que você tem para a tua vida. Talvez chegou no momento que você fala assim: olha, chega, eu não aguento mais. Eu não aguento mais a vida que eu estou levando. Eu não aguento mais essa vida sem sentido. Eu não aguento mais essa vida sem propósito. Eu não aguento mais. Chegou, basta. Às vezes você precisa chegar aí nesse ponto e falar: olha, daqui para frente, Deus, eu quero conhecer o teu propósito. Se vai ser para ser um ministro do púlpito ou um ministro do mercado, Deus, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, porque eu vou viver o melhor do Senhor para a minha vida. Eu vou viver um propósito, né, real para a minha vida. Você está disposto a viver isso para a tua vida? Você sonha em viver isso para a tua vida? Amém? Então, queridos, persevere nesse propósito. Não joga a sua vida fora, não. Por favor, pelo amor de Deus, me escuta aqui. Não joga a sua vida fora, né? Volto a dizer, coloca aí, Esdras, olha, a maior tragédia na vida não é de alguém que viveu uma vida curta e morreu antes da hora. A maior tragédia é daquele que viveu a vida inteira sem nunca ter descoberto o seu propósito. Deixa eu falar uma coisa para você: não é tarde para você começar a viver esse propósito, não é tarde. Viu? Se veio algum pensamento aí, você falando: poxa, mas olha, eu acho que minha vida acabou, eu acho que eu nunca vou viver esse melhor, eu nunca vou viver esse propósito. Eu quero dizer uma coisa para você: isso é uma grande mentira do diabo para a tua vida, viu? Isso é uma grande mentira. A partir de hoje você vai viver o melhor de Deus para a tua vida, nunca é tarde. Mas olha, presta atenção, assim como eu, não desperdiça mais nem um minuto da sua vida. Não desperdiça mais o teu tempo é precioso. Eu perguntei logo no começo isso para você, não é? Se você tinha tempo a perder, ninguém levantou a mão aqui, todo mundo disse: eu não posso perder tempo na minha vida. Então não desperdiça mais nenhum minuto da sua vida. O tempo, sabe quando que é o tempo seu? Sabe onde inicia esse novo ciclo na tua vida? É hoje, é agora. É agora. Só depende da tua posição, do teu posicionamento, de você dizer igual o Popeye: chega, basta, para mim já deu. Para mim já deu. Perseverem nesse seu propósito. Nós estamos aí em 21 dias de jejum. Se você não começou o jejum ainda, comece, mas coloque a tua vida. Fala: Deus, nesse restante de 21 dias aí, eu quero descobrir o propósito do Senhor para a minha vida. Eu quero, porque eu quero, porque eu quero. E busca Deus, busca muito a Deus nesses 21 dias aí de jejum. Você vai ver que a palavra de Deus vai se cumprir. Persevere no teu propósito, persevere no teu propósito. Amém? E olha, isso é só o começo, viu? Se prepara que daqui em diante eu vou ver gente aqui, olha, totalmente diferente. Você vai vir, semana que vem você vai estar aqui já super feliz, porque você vai saber que você vai estar vivendo o teu propósito, para aquilo que você nasceu para viver.